Olá, aqui é a Keila e neste segundo vídeo de uma série de processos BIM, veremos a lógica, o funcionamento, o sistema que compõe um BIM Standard, um padrão BIM que você pode estar adotando no seu escritório em processos de implementação e uso das ferramentas BIM dentro de um escritório. Antes disso, no entanto, eu peço para que você clique no botão abaixo para se inscrever, caso ainda não seja inscrito no canal, e você pode também estar curtindo e compartilhando esse vídeo. Semanalmente, eu tento trazer aqui no canal ao menos um vídeo como esse para você. Então, antes de a gente começar a redação desses BIM Standards, esses padrões BIM, só relembrar inclusive que em alguns países, como inclusive no Brasil, a gente tem uma recomendação de um padrão BIM a nível nacional, que o pessoal também chama de BIM Mandate, mas para cada escritório que acaba havendo a adoção de processos BIM, o que acontece é geralmente uma adequação ao padrão para que o escritório todo acabe adotando de uma forma mais unificada. Esse padrão BIM que o escritório que desenvolve projetos BIM acaba adotando, daí na redação desse documento que traz toda essa determinação, para guiar o desenvolvimento dessa documentação, são feitas algumas perguntas-chave que envolvem o porquê, quem, o que, quando, onde e como. Então, primeira pergunta, o motivo, o porquê. Por que desenvolver padrões próprios, padrões adaptados ao escritório? Daí a segunda pergunta, quem? Quem são os principais interessados necessários para a adesão e implementação? Esses interessados são aquilo que em processos de gestão clássica, né, ou gestão de projetos clássica, o pessoal acaba chamando de stakeholder, os interessados, os envolvidos, os stakeholders que participam desse processo. O que seria a próxima pergunta? O que os padrões devem abordar e também, tão importante quanto, o que deveria omitir também. O que deve ser abordado e o que não vai ser abordado, o que não é da abrangência desse padrão. Quando desenvolver ou atualizar também periodicamente esse conteúdo. Onde esse conteúdo ficará e como ele será acessado, por quem será acessado, essas permissões também, até mesmo de segurança. E como eles irão se alinhar com a missão, as metas e os objetivos da empresa, da organização. Como implementar esses padrões também. Inclusive, preferencialmente, nessa sequência, você dá o porquê, quem vai estar participando do processo, o que vai estar envolvido nesse conteúdo, onde ficará armazenado depois esse processo, esse standard, e como ele se dará. Exatamente nessa sequência, você consegue estar criando ali os campos e organizando eles num padrão BIM Standard, de forma mais adequada. Dando sequência, a gente tem definições de sistemas de BIM Standards, os padrões BIM que são adotados dentro do escritório, envolvem terminologias que eu vou estar utilizando aqui na sequência. A primeira terminologia, o Standard, que poderia ser traduzido como padrão. O Standard é uma medida, norma ou modelo que é utilizado em avaliações comparativas. É um nível exigido ou acordado de qualidade ou de realização. O requisito, ele é um item obrigatório, é uma condição necessária. Já a diretriz ela seria uma regra, princípio ou conselho, mas mais no sentido de ser uma recomendação. É diferente de um requisito que ele é obrigatório. Daí seria inclusive essa a diferença. Requisito é uma condição necessária e obrigatória. Uma diretriz é somente uma boa prática, uma guideline. Em inglês você vai encontrar muitas guidelines que são diretrizes, que seriam como se fossem recomendações, conselhos, mas não necessariamente obrigatório. Daí, um manual BIM, ele não é suficiente para delinear todos os tópicos. Inclusive, você tem manuais focados em necessidades específicas, seja de, por exemplo, treinamento ou de diretrizes, boas práticas, que o pessoal passa para todos os funcionários da equipe. Daí, então, né? Então, dando sequência, não é somente um manual, e alguns tópicos são mais bem tratados como requisitos, logicamente, requisitos obrigatórios, enquanto outros são mais adequados para diretrizes, recomendações de boas práticas. Alguns padrões podem ser tratados como um conteúdo, daí, enquanto outros podem compor um treinamento. Por exemplo, alguns pontos poderiam ser tratados como uma biblioteca de conteúdos, e enquanto que outros tópicos seriam mais um fluxo de como iniciar um novo projeto e que poderia ser treinado para toda a equipe. Agora, padrões BIM completos são compostos de um sistema com vários subsistemas, logicamente, e não é apenas um documento, mas sim um sistema de documentos de pessoas e processos. Daí todos esses
processos, todos esses documentos alinhados com o porquê em alcançar esse resultado para todos aqueles que participam desse processo. Agora, os sistemas que compõem um BIM Standard, então, já que não é somente um documento, um só elemento como resultado, esse sistema de documentos e processos que compõem o BIM Standard, o padrão BIM, começa pelos requisitos, aqueles itens que são inegociáveis e obrigatórios, passa ali pelas diretrizes, que também internacionalmente todo mundo vai encontrar como guidelines, diretrizes, às vezes em português existe também como boas práticas, e daí envolve também o conteúdo, né, a biblioteca, templates e também manuais que auxiliam o uso desse conteúdo, e na sequência também o suporte, o próprio treinamento e a administração de todos esses recursos também. Começando desde o começo ali na parte de documentos que envolvem um BIM Standard, nessa parte aqui de fundamento, é como se fosse uma fundamentação, uma fundação que começa com um requisito e ele avança até a parte ali final que envolvem as pessoas, pintada aí nessa parte em azul. Mas dando sequência aqui, a gente tem os documentos que envolvem requisitos, que o manual de requisitos, esse manual de objetivos inegociáveis, né, consiste em padrões rígidos, rápidos, diretos e mensuráveis. Os tópicos abordados no manual são extremamente simples, diretos e não são considerados opcionais. Agora, diferente desses que são inegociáveis, existem as diretrizes, as boas práticas, guidelines, que são as diretrizes que consistem em documentos de procedimentos e fluxos de trabalho sugeridos. Daí, por definição, as diretrizes trazem consigo algum grau de opção. Daí são recomendações. Caso se trate de um fluxo de trabalho que você não deseja que seja considerado como opcional, certifique-se que então esse item esteja ali no manual de requisitos e não em um documento de instruções recomendadas, que seria essa tal de diretriz, o tal do guideline. O BIM Guideline, então, ele traz essas boas práticas que a equipe acaba produzindo, e se é algo que é obrigatório, negociável, mensurável, daí tem que entrar nos requirements, nos requisitos. Daí, dando sequência, então, a gente tem também os arquivos que a gente acaba utilizando no processo de adoção, né, do BIM, da implementação dele em todo o escritório. Daí os arquivos, antigamente, né, em grandes escritórios de projetos, hoje em dia talvez em alguns órgãos públicos ainda existe um setor de arquivos em que é guardado todo o conteúdo desenvolvido pelo pessoal ali da equipe de projetos. Mas hoje em dia o conteúdo, ele sendo digital, ele envolve, além do processo de criação do projeto, também envolve os templates, que são os modelos específicos adotados por alguns softwares para a gente dar start, o início em um novo projeto, e também a library, a biblioteca de objetos. Às vezes a biblioteca em objetos ela é organizada em pastas, por exemplo, pastas de componentes de mobiliário, pasta com componentes ali de vegetação e assim por diante. Ou então, às vezes o pessoal acaba desenvolvendo uma ideia de ter um arquivo extremamente visual, como se fosse você estar adentrando um showroom de móveis, um showroom de carros, em que você vê, através desse display extremamente extremamente visual, os componentes que você deseja adotar e colocar ali dentro do projeto. Às vezes o pessoal faz esses displays que muitas vezes são chamados também de showroom. Então seria uma biblioteca e o template que você utiliza para estar criando seus projetos. Daí o conteúdo ele deve ser automatizado o tanto quanto for possível e ser de fácil uso para todos os usuários, né? Ser o mais user-friendly que você conseguir estar deixando. Daí, se determinado conteúdo for obrigatório, por exemplo, o modelo de Revit ou template da empresa, daí certifique-se de torná-lo mandatório no manual de requisitos. São conteúdos, né, para um sistema, todos eles, né, que envolve um processo em vez de apenas, inclusive, um único documento, né? O BIM Standard ele é composto de todo esse conjunto que a gente está vendo aqui. E na sequência, então, a gente tem a parte que envolve as pessoas, né, que estão envolvidas aí nesse processo, nesse sistema. As pessoas, a começar pelo suporte. Quando a gente tem o processo de adoção, a gente tem que ter algum tipo de suporte
que neste caso a gente, se puder, considere, né, como usuários que obterão suporte. Nem todas as perguntas serão respondidas dentro de um manual de requisitos ou de boas práticas e diretrizes no guidelines. Então deve-se dessa forma reunir toda a equipe com uma certa frequência periódica e considerar manter um registro também de todos os tópicos nos quais seria melhor de você estar auxiliando também as outras pessoas. Isso informará os tópicos que você precisa treinar um pouco mais a equipe, ou até mesmo adicionar os requisitos, diretrizes e conteúdo mesmo, um pouco mais mandatório para esse processo, né, de BIM Standard de fato acontecer. Agora, fora isso, é claro, né, por consequência, existem treinamentos, que são instruções que devem constar no manual de requisitos, diretrizes e, de certa forma, também do uso, né, também do conteúdo. Eventos de treinamento servem também para informar e reforçar o processo, né, de implementação BIM, né, da própria adoção do BIM Standard e também unificar todo o sistema. Com isso também, envolvendo também aqui o tópico das pessoas que participam desse processo, tem também a administração. Na administração, quem é o responsável por fazer cumprir esse sistema de BIM Standard e manter o protocolo para também, né, como lidar com os desvios em vigor daquilo que está em vigor como BIM Standard. E neste caso, o alinhamento ele é fundamental. Agora, dando sequência, a gente tem o contexto de BIM Guidelines, aquelas recomendações em que a gente pode estar utilizando standards e guidelines internacionais já consagrados também, que o pessoal já vem adotando há vários anos no mercado. Tem aqui esses dois pesquisadores, Chai e Kang, que em 2015 analisaram 11 principais BIM Guidelines no mundo todo para determinar os tópicos mencionados com maior frequência e identificar as habilidades essenciais necessárias. Daí eles nos fornecem algumas diretrizes e eles analisaram esses 11, envolvendo inclusive do pessoal ali da Penn State, da US Army Corps e assim por diante, vários, né, do pessoal ali de Ohio, né, também, vários BIM Standards e Guidelines que o pessoal já estava adotando. E com isso, eles viram alguns tópicos em comum dentre todos eles, que são mais comuns de serem abordados, que eu trouxe diretamente do artigo deles, mas tem também a tradução aí embaixo para quem tem um pouquinho mais de dificuldade com a língua inglesa. Daí, então, de ordem decrescente, começa aqui o que aparece com maior frequência nesses 11 manuais que foram analisados, seriam tópicos de conteúdo de modelo e Level of Development, o grau de detalhamento dessa modelagem requerida para determinada entrega de projeto. Daí tem também os papéis e as responsabilidades, é o segundo ponto, né? Também a determinação de qual que é o papel dessas pessoas envolvidas também na equipe. Na sequência, quase empatado, tem também aqui a gestão de dados, né, dessas informações, já que a gente trabalha com modelos de informações da construção, né, o tal do BIM. Daí, na sequência também, né, a gente tem aqui as aplicações BIM, o plano de execução BIM e também aqueles planos de desenvolvimento individuais, a metodologia adotada neles, também ali regras de detecção de clashes, de interferências, seguidas pela organização através de COBie ou algum outro tipo de organização de dados, de informações, seguida ali pela determinação de entregáveis e também da proficiência, da maturidade também, de certa forma, do BIM, as requisições e qualificações e também sistemas avaliativos, né, que seria essa parte de assessment. Isso daí é a frequência em que esses tópicos são abordados nesses grandes manuais consagrados e internacionais. Agora, também tem um outro contexto de usos do BIM, que é de uma pesquisa do pessoal da Penn State, que revelou os usos do BIM que se classificaram como os mais comuns em termos de frequência também, desde ali, inclusive, de quando essa pesquisa foi feita, em 2009. E é engraçado que por mais de uma década, né, dessa pesquisa já ter ocorrido, as frequências daquilo que é mais constantemente citado nesses guidelines, nesses manuais, meio que continua igual, né? Daí começa ali, né, pela parte de coordenação BIM e também da parte de, certa forma, da compatibilização entre projetos, que geralmente ocorre em fase de projeto básico. Daí a gente tem também as revisões de projeto ali na sequência, daí indo em ordem decrescente, aqui de frequência em que ele acontece na cor vermelha, e o benefício, pelo menos o benefício percebido pelos envolvidos no projeto, aí nessa cor azul.
Daí é até interessante, tem alguns que o benefício percebido, por exemplo, na parte de fabricação digital, ele é visivelmente muito maior do que a frequência, né, que ele é citado, por exemplo, em um manual, né, de Bean Standard. Enquanto que na maioria dos outros, né, muitas vezes empata, e em alguns outros, apesar de eles serem menos citados, eles têm um benefício percebido muito alto. Daí tem esse gráfico também, se você quiser pausar, né, para estar vendo ele com mais calma, pode. Em um processo de adoção do sistema, é preciso definir quais os usos do BIM a organização considera mais relevante, é certificar-se de que o sistema de padrões BIM abordam adequadamente todos esses tópicos. Daí os demais tópicos gerais da adoção de um BIM Standard e seu plano de execução, que às vezes o pessoal chama de BEP, BXP, PXP também, desse aí a gente vai ver depois na sequência. Então, tanto da parte de BIM Standard quanto dos processos da sua adoção, pode ser categorizados algumas outras entradas dessa documentação, que seriam as referências à organização, o processo e a saída. Dando sequência àquilo que é referente às referências, se houver outros padrões existentes que abordam referências necessárias ao que você precisa realizar, padrões e seções de padrões também, identifique a versão desse BIM Standard que você vai estar adotando e também a data dessa referência. Algumas mudam através das revisões, inclusive. Se existem grandes padrões, grandes referências internacionais, você pode estar adotando, inclusive pegando partes que poderiam ser adotadas ipsis literis da forma como eles estão ali escritos, ou com alguma adaptação. Então, quando a gente tem a referência completa, são referências que podem ser incorporadas completamente da forma como estão, incluindo todo o documento, muitas vezes, inclusive. Dei bons exemplos de referências completas prontas que o pessoal acaba adotando para essa parte de BIM Standard adotado na empresa. Seria, por exemplo, o da BIM Forum LOD Spec, que é aquele LOD que começa ali no LOD 100 e vai até ali o LOD 500 e em direção ali à manutenção predial. E também tem o da USACE M3, que neste caso você pode inclusive consultar a seção de material de referência também, que está neste mesmo documento, nesse PDF que eu estou usando para fazer essa apresentação e que também eu deixei disponível em material complementar. Agora, tem também aquelas referências que são parciais. Algumas referências podem incluir apenas uma parte do conteúdo que você deseja usar. Alguns outros conteúdos da referência podem causar, inclusive, problemas com seus próprios padrões ou fluxos de trabalho que você já adotou dentro da tua empresa. Exemplos de referências parciais são os de, por exemplo, a seção de implementação da NCS BIM e até mesmo COBE, né, que às vezes até mesmo para orçamentação o pessoal já tem a adoção de uma certa codificação de uma tabela até mesmo de orçamentação que tem a sua própria denominação que não seria exatamente um COBE. Daí na sequência, evite reinventar algo que já funcione bem. O uso de referências pode eliminar a necessidade de redefinir parte dos tópicos que compõem um standard. Daí, se já existe, você pode estar usando, inclusive, total ou parcial, determinadas partes que vão estar compondo o BIM Standard que você vai estar adotando para você e os restantes das demais pessoas que compõem a sua equipe de projeto. E a organização, que seria outro tópico, abrange o objetivo, o que se busca alcançar e o porquê, abrange também o escopo, os limites, os constraints, as regras que delimitam, né, justamente o escopo. Daí o contexto seria a descrição do meio e a sua história em que se insere. O glossário seria o esclarecimento de semântica e terminologias que são adotadas dentro desse standard. Política seria a documentação e gestão que documenta onde os arquivos estão armazenados, como são acessados, copiados e com que frequência, até mesmo a regra de você até mesmo dar o nome para aquele arquivo e onde guardar ele. Daí, na sequência, estrutura também o documento sobre o sistema, suprassistema e subsistemas. Daí, funções e responsabilidades também, que seria a definição do que é típico para seus projetos. O Model Manager para cada projeto, a gestão do modelo de cada projeto. O ponto de contato para todas as coisas relacionadas à administração da modelagem, né, do modelo que é desenvolvido de forma digital pela equipe. Próximo tópico seriam justamente os processos. Os processos aqui eu peguei da Penn State e traduzi em português, que a gente utiliza aqui no Brasil, mas você pode acessá-lo na íntegra ali no site ali da Penn State. Os processos que são envolvidos nessa parte de BIM Standard seria a começar pelo próprio
plano de execução, plano de implementação e execução, envolvendo a gestão da execução e a execução desse próprio projeto BIM dentro do escritório. Às vezes ele é chamado de BIP, às vezes de BMP, às vezes de BEP, daí às vezes BXP e também PXP às vezes. E o ideal é ter um banco de execução para todos os projetos, mesmo os que não requerem BIM, inclusive. Se não for um requisito do contrato, use uma versão mais curta do plano de execução da empresa. É que às vezes determinadas licitações, contratações, participação de um grande empreendimento com outros escritórios parceiros já tem um standard que obrigatoriamente você vai ter que estar seguindo. Agora, se não, se é desenvolvimento somente você e o cliente diretamente, você empresa, eu digo, né, a pessoa jurídica e o cliente, né, final que está envolvido, né, se é diretamente um standard somente o da empresa em que você trabalha e não um standard maior que deve ser seguido por todas as contratadas, neste caso, inclusive uma versão desse processo de execução, uma versão bem curtinha de 5 páginas, extremamente objetiva, já daria certo. Daí, inclusive, uma versão mais curta para ser adotado nesse processo é o plano de execução. Daí, então, esse plano de execução, ele sendo mais curto, de forma objetiva, em torno de 5 páginas, ele é muito mais aplicável aos seus projetos do que uma versão de 30 páginas ou mais. Isso aí só para dar alguma baliza de objetividade na redação desse plano de execução. Também a gente tem os usos do BIM, a definição mais comum de quais usos do BIM que a sua organização emprega no dado momento, ou que planeja empregar e implementar. Daí pode ser uma lista pré-definida como a oferecida pela Penn State, essa lista toda colorida que eu coloquei aí do lado, já traduzido, ou você pode também estar acessando aí nesse link, e envolve a parte de processos do BIM Standard, o próprio Level of Development, nível de detalhamento, de desenvolvimento ou variações aplicáveis de detalhamento e confiabilidade. Faça referência também a padrões já existentes. Aqui faltou colocar espaço, mas enfim, tem espacinho ali na digitação. Dando sequência, a gente tem na parte dos standards a parte de saída, que envolvem padrões gráficos e abrangem documentações gráficas impressas, como por exemplo os PDF, provenientes de elementos do modelo. Daí tem também os padrões de desenho, quais símbolos, quais anotações e detalhamentos serão exibidos, e organização do conjunto de folhas, a organização e a sequência de como você cria suas pranchas de apresentação de projeto. Nesse vídeo eu acabei removendo a parte de exercícios que eu acabo realizando com o pessoal para o qual eu dou aula, mas você pode estar usando os fundamentos que você viu aqui neste vídeo num processo de adoção. Essa minissérie ela vai continuar no próximo vídeo, inclusive explicando essa parte de BIM Execution Plan, a parte de implementação do BIM, a sua execução, a sua adoção e as diretrizes que envolvem esse processo dentro de um escritório. Nos vemos na próxima!